Vou começar agora com, do meu lado esquerdo aqui, Ramon Cujuí. Por gentileza, sua opinião sobre o pedido de anulação. Minha opinião sobre como é que são tratados os partidos, né? Assim, falou por conta do seu antigo partido. A reportagem não diz, por conta de estar no MDB. Né? É preciso afirmar, quando tem reportagem sobre o PT, eles afirmam categoricamente governador do PT, vereador do PT, né? Prefeito do PT. Na hora que se trata dos outros partidos, no caso o ex-governador aí, Sérgio Cabral, diz do seu antigo partido. O seu antigo partido é o MDB. Né? É o MDB, tem que ser dito. É o MDB. Né? A gente precisa dizer essas coisas. Aí essa coisa você nota, né, como é que as coisas funcionam. No que diz respeito ao Sérgio Cabral, eu não conheço o processo dele. Né? Existe um problema grave quando o Ministério Público e a Justiça não andam conforme a lei. Deixam margem para que esse tipo de coisa aconteça. Se você tem um processo que está viciado, ele é nulo. Né? Porque nós precisamos seguir a regra, eu vou repetir isso sempre. A diferença entre o bandido, né, e a pessoa correta e o cidadão é justamente o respeito à lei. Eu não posso escolher que tipo de lei eu quero cumprir. Eu não posso conduzir um processo ao arrepio da lei, porque é um processo ilegal. Né? E quem faz parte do Ministério Público precisa ter isso na cabeça. Quem é do Judiciário, principalmente seus órgãos, precisa ter isso. Né? O que separa o bandido, né, da pessoa de bem é a lei, e é a lei que define o que é crime. Entendeu? A gente tem que parar com essa história no país de achar que todo mundo é Batman, né, e fazer as coisas da maneira que quer. Porque se existe um sistema legal, né, que ele é responsável pela organização social, pela pacificação dos conflitos sociais, nós não podemos transigir a lei, principalmente quem é agente do Estado, principalmente quem é agente do Estado responsável pelo cumprimento da lei. Né? Sinceramente, é isso que eu acho. Vamos ver como é que o processo desenrola, né, para ver se a defesa chega a algum tipo de vitória ou não. Mas vamos lembrar, o partido dele é PMDB. Bispo Paulo Cavalcante. Bom, é muito complicado quando a gente vê a gente estava falando até da questão da segurança pública, né? E a segurança pública passa por todo um sistema escolar, tudo que, né, o que vai gerar a sociedade, que vai gerar o futuro homem de bem ou marginal. Agora, uma criança que olha um Sérgio Cabral, um bandido confesso, com o que chegou a... Nossa, acho que deu mais de 200 anos a cadeia dele. Está falando 45 aí, mas acho que é de um 98 processo, anos. É, 198 anos. O cara que chegou a confessar que ele era viciado em dinheiro, que ele é viciado em propina, que não tinha jeito, que era uma doença dele. E agora ele está sendo inocentado, porque o sistema faz isso, faz essas coisas. Né? E o juiz comentou sobre o partido, para mim, olha, se gritar, pegar ladrão, não fica meu irmão. Essa é a grande realidade. E eu torno a falar MDB mesmo. Meu pai é um dos fundadores do MDB de Campinas. O Horácio Quercia foi governador de Campinas, é meu padrinho de casamento, é meu padrinho de igreja católica na época de nascimento. Né? Então eu vivi no meio disso aí. Na época que o Ulisses Guimarães era o presidente do MDB, na época que havia realmente um pensamento municipalista. Mas isso morreu com o passar do tempo, se envolveu, o Temer, né, acabou com o MDB, o PMDB e tudo mais, com o envolvimento dele com a extrema esquerda. Essa foi a causa, né? E nós deixamos de ser um partido de centro-direita para ser um partido de esquerda vendilhão. Essa é a grande realidade. Eu falo porque sou nascido no MDB, conheço o MDB como ninguém. Né? E na realidade é uma vergonha. Sérgio Cabral vai, com certeza, daqui a uns anos, ou até nessas próximas eleições, na próxima eu não vou dizer que talvez não, mas nas próximas, quem sabe, ele vai candidatar. E é possível, pasme, gente, que um cara desse volte e ainda diga, tudo que eu disse é porque eu estava sendo pressionado, realmente eu era muito perseguido. Ele está dizendo que era perseguido pelas igrejas, gente, que era perseguido pelas igrejas. Dá para entender um negócio desse? Que Deus tenha misericórdia de nós, precisamos de ajuda celeste. Sofia Andrade. PT e MDB sempre comeram no mesmo coxo, sempre tiveram no mesmo coxo da corrupção. Então agora querer colocar o MDB como se ele fosse pior do que o PT, isso é até uma piada.
O MDB sempre foi ou vice ou com a maioria dos ministérios no governo do PT, o que não chega a ser diferente na atual conjuntura deste governo do PT. Então, é válido lembrar, quando se fala de MDB e vem aqui o presidente do PT querer colocar o MDB como um lixo. Quem é o PT para falar disso, não é verdade? Então, Sérgio Cabral vai ser descondenado. Normal, né? Para o Brasil que a gente está vivendo. Olha o presidente, que é o presidente da República. Normal, Sérgio Cabral, quase 200 anos de cadeia, confesso que tinha vício por dinheiro, não podia haver uma propina. Normal, Sérgio Cabral, e vai virar governador de novo do Rio de Janeiro, hein? Rio de Janeiro tá difícil pro Rio ter uma solução ali. Sérgio Cabral vai voltar, é amado, adorado, o PT ama o Sérgio Cabral, Lula ama o Sérgio Cabral, tá no caminho certo. Se não virar agora prefeito do Rio, deve virar ministro do Lula em breve. Ricardo Frota. Eu fico impressionado como que o Cujuí tenta dissociar, né, o MDB do PT. Sempre caminharam lado a lado. Agora, veja bem, agora há pouco eu falei da questão do Sérgio Cabral, daquele político que é réu confesso, e foi o caso dele. Ele falou assim para o membro do Ministério Público Federal: eu recebia propina, eu recebia. Ele falou, ninguém colocou uma arma na cabeça dele para ele afirmar isso, não. Ele falou que as obras eram superfaturadas e ele recebia vários dinheiro de várias obras, inclusive da reforma do Maracanã. Ele recebia muito, mas muito dinheiro mesmo. E aí, lá o Lula, sabe? O Lula, que ele está tentando dissociar aqui, ele quando ele foi candidato a governador do Rio de Janeiro, ele abraçou o Sérgio Cabral. O Lula fez isso. Procura na internet que eu vou replicar a fala do Lula. Ele dizia bem assim: votar em Sérgio Cabral é um dever moral da população do Rio de Janeiro. Tá lá, abraçado com ele e falando isso. Ele falou ainda mais, procura e digita que você vai encontrar. Ele falou: Sérgio Cabral é a pessoa mais honesta que eu já conheci. É a fala do Lula. Então pesquise aí, você vai ver. Mas o Lula, o Cujuí, eu acho que ele não sabe disso, sabe? Porque quando é algo que vem a manchar mais ainda o PT, ele se faz desentendido, de ignorante. Ah, eu não lembro. Ah, isso daí eu precisaria entrar no processo, conhecer o processo. Quando não é conveniente, ele usa o argumento do desconhecimento, da ignorância. Mas a verdade está muito clara. Ainda bem que as redes sociais existem, né? Porque basta você ir lá no Google, digitar lá a fala do Lula, que você vai ver. O print é eterno, né? Da forma como eu falei. Então o Lula foi um grande apoiador do Sérgio Cabral, porque eles caminharam juntos. Então agora nada mais do que a recompensa do Sérgio Cabral, né? O Lula, através da equipe, né, do aparato que ele tem hoje no Brasil, vai descondenar. E quem é o ministro que deu a decisão? É o Fachin, Edson Fachin, um petista declarado, que está ali a serviço do PT, que está usando essas artimanhas jurídicas, né? Essas artimanhas que eles vêm adotando aí para tentar desconstruir aquilo que foi feito de uma forma muito séria pela Polícia Federal, muito séria pelo Ministério Público Federal, muito séria pelo Judiciário, de forma geral. Aí chega lá em cima, não, aqui é nosso, esse é nosso, vamos dar um jeito de colocar ele no páreo. Afinal, ele só pegou 200 anos de cadeia. O que é 200 anos de cadeia? Vamos dar um jeito de desconstruir essa narrativa que eles criaram e a gente coloca os nossos soldados aí na ativa. É isso que o PT está fazendo. Ele está descondenando, colocando o povo, os soldados, os combatentes da esquerda, de novo no cenário, na cena do crime. Ramon pediu uma parte, por favor, fica à vontade. Ô Ricardo, você está hoje no partido, com o Partido Novo, né? Até recentemente você estava onde, Ricardo? PL. A Sofia também, né? Sofia do PL. Só queria lembrar a vocês que o PL foi vice do presidente Lula. Eu só queria lembrar o Ricardo que em 2012 ele no PL estava pedindo voto pro PT aqui em Porto Velho, com as bandeiras pedindo Fátima Cleide prefeita. Então, Ricardo, menos com essa coisa de que nós nunca nos metemos a política, não sei o quê, menos. Quem está aqui sabe, né? E a hipocrisia sempre é desmascarada, meu querido.
Quando o PL deve ter participado do governo do Lula, o diabo era menino e eu era bebê. Não, né? não, o Valdemar do Costa Neto antes de... Não. O Valdemar do Costa Neto, teu presidente ontem, estava pedindo para sentar no colo do Lula, tá bom? Antes de ontem. Mas Bolsonaro já elogiou o Lula quando não sabia que o Lula mas foi antes ladrão. de ontem. Foi antes de ontem. Teu presidente. Você sabia que o Bolsonaro já fez um elogio pro Lula? Teu presidente, Sofia, antes de ontem. Teu presidente, antes de ontem. Tu sabia que o Bolsonaro já elogiou o Lula quando ele não sabia que ele era ladrão? Eu tô falando de antes de ontem. Então as coisas mudam, a política muda. Eu estou falando de antes de ontem. Se você sabe que alguém não é ladrão, você vai elogiar na hora de ontem ele elogiou e hoje eu continuo dizendo que é um ladrão, vagabundo, que não vale nada, que não devia estar na presidência. Sentar no colo do papai, vocês todos.